Ok. Então, já está tudo para gravar. Meninas, podem ficar à vontade. A partir de agora é com vocês. Então, vamos começar. Senhoras e senhores, bom dia. É com Bom imenso dia. prazer que damos início ao segundo dia do Fórum Virtual de Valorização da Cultura e da Hospitalidade do Maciço de Turité. Esquecemos que esse é um evento que foi organizado por nós, alunos do curso de Tecnologia e Hotelaria do IFCE Baturité, valendo como atividade final da disciplina, planejamento e organização de eventos. É um evento que objetiva demonstrar a importância da relação teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem. Realizar essa atividade que tem como intuito enaltecer a cultura do maciço do Baturité, que por vezes não é reconhecida e valorizada. Nos possibilita refletir e entender a importância do turismo, da cultura e da formação profissional no maciço de Baturité. E realizar essa atividade é um motivo de orgulho para cada um de nós, de forma indivíduo e cidadão. Agradecemos a participação de todos e todas que se encontram neste ambiente virtual e comunicamos a presença das seguintes autoridades e convidados. E para iniciar o fórum neste segundo dia de evento, convidamos a Aline Oliveira para realizar um tour virtual, demonstrando as potencialidades turísticas e culturais da nossa região. A Aline é tecnóloga em hotelaria, técnica em guia de turismo regional do Ceará e aluna da especialização em gestão de turismo da FAP. É um prazer ter aqui, viu, Aline? E agora a palavra está com a senhora. Bom dia a todos. É uma alegria reencontrá-los de forma virtualmente, né, os nossos alunos, depois de bem 8 meses de pandemia, que a gente não se vê lá pelo campus. Então, assim, eu me senti muito feliz em aceitar o convite de vocês. Temício, muito obrigado mais uma vez pelo convite, a vocês, parabéns pelo evento. A gente sabe da importância da disciplina para a conclusão, né, dessa disciplina. E a gente vai começar. Eu tentei alencar os principais atrativos turísticos aqui de Baturité, englobando as rotas que hoje é feita aqui no turismo, no maciço de Baturité, mais especificamente em Baturité. Você pode espelhar a apresentação, por favor? Temil, coloca ou você não vai colocar? Bom, um tour virtual histórico e cultural religioso. Todos já me conhecem, meu nome é Aline, eu sou guia de turismo, com formação pelo IFCE de Quixadá e tecnóloga em hotelaria pelo IFCE Campus Baturité, estudante de gestão de turismo pela Faculdade FAVEM. Pode passar, Temilson. Como todos sabem, as origens do nosso Brasil e nosso estado remontam à questão indígena, né? Os primeiros habitantes das nossas terras foram os indígenas, e aí Baturité é batizado como Serra Verdadeira ou Serra por Excelência, também pelos indígenas que aqui habitavam, e ao olhar para a serra, ele se deslumbrava com a mata verde, com a quantidade de frutas, com a quantidade de água, por isso o nome Serra Verdadeira ou Serra por Excelência. Aqui habitavam índios da tribo Genipapo Canidés. Essas tribos ainda existe hoje lá na Aratuba, que é a tribo Genipapo, tipo dos Canidés. Inclusive, a gente tem tivemos alunos no campus dessa tribo que fez gastronomia e hoje está fazendo mestrado pelo UFC Campus Fortaleza. E a serra como um todo foi desbravada pelos fazendeiros oriundos dos sertões de Quixadá, Quixeramobim, Choró, Canindé. Devido às quantidades de secas que existiam no nosso estado, eles se refugiavam aqui em Baturité, que é o pé de serra, e daqui eles começaram a subir a serra e desbravar os sítios que chamavam de fazenda, mas devido à referência ao sertão, mas é sítios, desbravar os sítios e aí começar a plantar a questão de frutas, verduras, o café.
a descendência da família de Raquel de Queiroz foram eles que desbravaram Guaramiranga. Então, a água Raquel de Queiroz tem raízes também em Guaramiranga. A família dela, parte da família dela vinda da fazenda da Califórnia, em Quixadá, eu acho que algumas pessoas aqui já ouviram falar, também descendente de lá e da fazenda Nome Destes, foram eles os primeiros a habitar Guaramiranga e, posteriormente, as demais cidades serranas, os sertanejos que desbravaram as demais serras. Tamires, pode passar, por favor? A Igreja Cristo Rei. Eu comecei fazendo o que seria se a gente fosse fazer o real, partindo da Igreja Cristo Rei lá no Cutiú e passando por todo o centro de Baturité. A Igreja Cristo Rei foi fundada em 2015 com um decreto governamental do então bispo de Fortaleza, Dom José Antônio, e que antes era só uma capela dedicada a Cristo Rei. E com a criação da paróquia, ficou dividido em duas paróquias em Baturité, a Nossa Senhora da Palma e a paróquia Cristo Rei, tendo como padre o Padre Neto, e as missas lá acontecem sábados e domingo, porque essa igreja foi construída aí. Quem conhece a estação ferroviária sabe que lá era, além de ser a estação, existia armazém e fábrica. Então, um grande fazendeiro local tinha estocado grande quantidade de algodão, e aí os cangaceiros, não, os jagunços que aqui habitavam, mandaram um recado para ele, avisando que poucos dias ele iria invadir, iria tocar fogo e levar o que tinha de valor dentro, ali naquela área. E aí, a filha dele morava no Rio de Janeiro, ele mandou um telegrama para a filha dele, e a filha dele disse que não se preocupasse, que ela ia mandar umas imagens fotográficas, né, de Cristo, Cristo Rei, do universo, para ele colocar na entrada lá do galpão. E assim, a filha dele mandou por avião essas imagens, as imagens chegaram em Baturité, e de fato, quando eles tentaram invadir, eles encontraram a estampa de Jesus Cristo Rei na entrada do galpão, e aí eles voltaram e não roubaram, não saquearam e foram embora. E em homenagem a essa graça, o fazendeiro construiu essa capelinha, que hoje é a igreja Cristo Rei, a paróquia Cristo Rei, é a matriz, a sede da paróquia, construiu e passou por uma série de reformas, inclusive no governo da Silvana, passou por reformas, e ultimamente a última reforma foi para abrir a capela para virar paróquia. Neném, vai para lá, vá. Amanda, leva o Miguel para lá, leva. Gente, desculpa, meu sobrinho. Temilson, pode passar. Museu Ferroviário de Baturité. Botei aqui 4 imagens, as que mais refletem um pouco do museu, né? O museu foi inaugurado em 1822, ainda uma obra de Dom Pedro. A gente ainda tem peças no museu ainda da época da inauguração, que é a placa da inauguração, o sino. Essas peças que vocês estão vendo aí na parede do museu eram peças, réplicas de peças que eram usadas para fazer para o maquinário do museu, dos trens que aqui circulavam. E a Maria Fumácia foi colocada no centenário da estação. Foi uma comemoração que foi feita aqui em Baturité, e eles colocaram o centenário da inauguração. E o principal intuito da criação da estação ferroviária de Baturité foi porque nessa época o Baturité tinha uma grande, como é que se diz? O nosso café era exportado diretamente para a Europa, tido como o melhor café do mundo. Então, assim, era descido da serra pelos lombos dos animais e até o Porto de Fortaleza, assim, e exposto ao tempo, ao sol, e se chovesse molhava o café. Então, assim, o Dom Pedro, vendo a importância da região na época, porque nós tínhamos 2% da produção de café no Brasil, parece pouco para os dias atuais, mas naquela época não era uma grande produção. E aí, Dom Pedro, vendo essa importância, ele mandou construir a estação, partindo da estação João Felipe, lá em Fortaleza, até Baturité. O intuito antes da estação era só escoar o café para o Porto de Fortaleza e lá ser embarcado para a Europa.
e depois ele estendeu a partir de Baturité para as demais cidades do interior a linha férrea. E vai até Juazeiro, Sobral, as demais cidades do interior do estado. Mas o intuito principal era para escoar o café, porque na época os fazendeiros daqui da região se sustentavam praticamente da produção do café. Inclusive, há relatos desses fazendeiros que mandavam os filhos estudar na Europa com o dinheiro do café. Tamanha era a importância que a cultura do café tinha na região. Para quem não sabe também, o Museu Ferroviário de Baturité faz parte da Rota do Café, implantada em 2015 pelo SEBRAE. É daqui o ponto inicial, passando por quatro municípios da Serra, né, que é o Pacuti, Guaramiranga e Mulungu. E Baturité tem outro atrativo, que eu vou passar depois também, pertencente à Rota do Café. E hoje o museu também faz parte do Baturité Caminhos História e Fé, que é uma rota que foi lançada recentemente pelo SEBRAE, para fomentar a questão histórica e religiosa aqui de Baturité. Temilson, por favor, o senhor pode passar? Redes salesianas de escolas. Eu coloquei porque eu coloquei só a fachada do Colégio das Irmãs aqui em Baturité. Eu tentei pegar uma fachada mais atual do Domingos Sábados, mas eu não encontrei. Uma das primeiras escolas, fora as escolas dos jesuítas, que veio para Baturité, foi os salesianos do ramo masculino. Antigamente, as escolas eram divididas entre o ramo masculino e o ramo feminino. Então, existia essa divisão nas salas de aula para a questão do ensino. Em 1930, o seu Ananias Arruda conseguiu que os salesianos viessem para Baturité com a escola Domingos Sávio. Em 1932, mais uma das obras dele, né, de inúmeras que Baturité hoje tem, ele conseguiu que também a salesiana do ramo feminino ficasse em Baturité. E depois de alguns anos, a escola do ramo feminino fechou, porque já existiam outras escolas municipais, fechou. E, pessoal, só um detalhe. Há relatos na história de Baturité de pessoas vindo de fora do nosso estado, inclusive de Rio de Janeiro, para Baturité, porque aqui era um polo educacional nessa época. Para você ver a tamanha importância que Baturité já foi no cenário nacional e regional aqui no nosso estado. Por isso o título de capital do maciço, porque tudo que se buscava na região, Baturité detinha. E aí, fechando a escola salesiana do ramo feminino, ficou apenas uma escola para abranger o masculino e feminino. E hoje, o Domingos Sávio pertence ao município. Anexa, professor, o senhor pode passar, por favor? Anexa a ele, nós temos o Santuário dos Arcanjos. Essa igreja antes pertencia aos salesianos, porque cada escola que se abre, seja ela religiosa ou convento, necessariamente precisa ter uma capela anexa para as orações dos padres, para as orações das irmãs. E como era uma escola de ramo feminino, necessitava-se dessa capela para fazer as orações diárias que eles fazem. Essa foto do outro lado é do interior da igreja, de como ela era antigamente. Ela passou por várias reformas, inclusive o altar hoje não é mais assim, está muito modificada, mas o Padre Neto conseguiu fazer uma reforma, restaurar algumas partes interiores da igreja, a fachada, ela ainda está bastante preservada do que era antigamente. E hoje é dedicada ao Santuário dos Arcanjos, pertence à paróquia Cristo Rei, aqui em Baturité, e ela também funciona como a secretaria da paróquia Cristo Rei. Ela fica praticamente na divisa entre as duas paróquias, Nossa Senhora da Palma e Cristo Rei, e também tem missas, dia de sextas e alguns sábados também ela tem missas na igreja. Professor, o senhor pode passar, por favor? Igreja Santa Luzia. Inclusive, essa igreja pertence à paróquia Nossa Senhora da Palma,
Ela foi construída na época de uma grande seca que ocorreu no Ceará, de 1877 a 1879, e ela foi uma obra de assistência aos flagelados da seca, que, fugidos dos sertões, se refugiavam aqui em Baturité, devido à quantidade de frutas, águas, enfim. Aqui tinha uma possibilidade de sobrevivência maior, e por incrível que pareça, a festa de Santa Luzia, que está ocorrendo, né, esse ano de forma muito restrita devido à situação da pandemia, mas ela está ocorrendo, a festa ela é maior que a festa da padroeira, que é Nossa Senhora da Palma. Por quê? Há-se uma devoção muito grande a Santa Luzia devido a algumas pestes que aconteceu aqui, e o povo começou a invocar a Santa Luzia e ficar curado. E também muitos sertanejos vêm para a missa das 6 horas, que é a missa dos romeiros de 6 e 9, a missa dos romeiros quando a missa era campal, aberta, né? Muitos sertanejos vêm, e quem é de Baturité sabe que, e para quem não é, eu vou situar, a igreja fica no meio da praça, de frente para o Banco do Brasil. Paralela a ela tem 3 ruas, e essas ruas elas são fechadas para a festa. E ainda assim não comporta a quantidade de pessoas, que as pessoas vão até para a praça, para a celebração das missas e das quermesses que ficam depois da missa, né? Tamanha é a devoção do povo e também o tamanho da festa. É considerado uma das maiores festas aqui das duas paróquias, né? Porque lá na Cristo Rei nós temos a festa de Cristo Rei em novembro, a festa de Santo Antônio em junho, eu acho, e a festa dos arcanjos em outubro. Aí vem a paróquia de Nossa Senhora da Palma com a festa de Nossa Senhora da Palma e Santa Luzia em dezembro. Juntando as duas festas, a festa de Santa Luzia ainda é maior do que as demais festas que acontecem na paróquia. Antes da pandemia, a igreja ela ficava, tinha missa todos os sábados, a igreja permanece aberta, né, no retorno das atividades, a igreja permanece aberta para a visitação turística. Fica na Avenida 15 de Novembro, a igreja, e por trás da igreja, também na lateral da igreja, acontece a feira pública de Baturité. De forma restrita, devido à pandemia, mas a feira está aberta para as pessoas que desejam vir, conhecer, fazer alguma compra. E ela também fica aberta aos sábados. Está fechada para celebrações das missas fora o período de festa, por conta da pandemia, que está sendo na igreja matriz, que é a igreja maior. Mas, devido à festa, as festas estão ocorrendo na igreja Santa Luzia. Para celebrações litúrgicas, né, está sendo feito por reserva, uma quantidade mínima de 200 pessoas, tanto na igreja como na lateral fora do espaço da igreja. As pessoas que adentram têm que fazer medição de aferição de temperatura, álcool, e as cadeiras são postas em lugares distintos para que as pessoas não possam retirar essas cadeiras para que haja aglomeração. Pode passar, professor. Ananias Arruda. Para quem não sabe, pessoal, o Assis é o atual prefeito hoje, ele ainda é parente do senhor Ananias Arruda, né? Ele foi prefeito por 2 vezes de Baturité, ele não é filho natural de Baturité, ele é de Sobral, mas eu posso dizer que de todas as gestões que passou por Baturité, pelo menos que eu conheça, que eu já tenho estudado, mesmo por estar muito tempo, né, que ele já faleceu, mas assim, praticamente tudo que nós temos hoje, o Monumento Nossa Senhora de Fátima, o Jesuíta, a Escola Salesiana, o hospital, o ciclo operário, tudo a questão turística que nós temos hoje de Baturité tem a mão do senhor Ananias Arruda. Ele era um homem muito visionário nessa questão, muito dedicado, muito religioso, por isso que Baturité tem muito essa questão da religiosidade também, graças a ele, né? Recebeu títulos concedidos pela Santa Sé, que hoje são poucas as pessoas que recebem, mas ele recebeu 2 honrarias pontifícias, né? Que é da São Gregório Magno e da Ordem Pontifícia de São Silvestre. São condecorações concedidas pelo Papa a pouquíssimas pessoas, e por isso que ele é chamado comendador, devido a essas comendas que ele recebeu do Vaticano.
e ele viajou para o Vaticano para receber essas comendas, ele tem a medalha concedida pelo Vaticano lá no museu da casa dele. Então, assim, seu Ananias Arruda era uma pessoa muito influente, politicamente falando, e religiosamente, ele era uma das pessoas que já passaram por Baturité muito influente, e o legado dele está espalhado por todo Baturité. Inclusive, o Hospital das Irmãs Filhos da Caridade também foi o seu Ananias Arruda que trouxe. Pode passar. A capela do seu Ananias Arruda, no interior do museu, para quem já o visitou, sabe que antigamente na igreja não se podia ter capelas ou oratórios dentro de casa. Não se podia. Muito menos ter o Santíssimo Sacramento dentro de casa. Isso era, assim, praticamente impossível. E, para você ver a influência do seu Ananias Arruda, ele tanto tinha capela concedida pelo Papa, Pio XI, como ainda tinha o Santíssimo Sacramento, as reservas do Santíssimo consagradas na casa dele. E ele ainda tinha a liberação da Santa Sé para, em celebrações da palavra, ele entregar a Eucaristia para as pessoas que lá visitavam a casa. Tamanha era a influência religiosa do seu Ananias Arruda no Ceará. Conta-se que uma vez o bispo de Fortaleza o visitou em Fortaleza e ficou assim estarrecido com a situação, porque ele vivia, mesmo sendo muito rico, ele vivia em situação de pobreza. E o bispo, na época, tinha recebido uma doação dele de um sítio aqui na Serra, do senhor Ananias Arruda, e o bispo devolveu o sítio a ele e obrigou ele a retornar para Baturité, para que ele fosse cuidar da saúde dele e se cuidar. Tamanha era as penitências que ele fazia, ele era um homem muito penitente. Então, assim, o bispo dispensou praticamente das dispensas, das penitências dele, e obrigou ele a retornar para Baturité para cuidar da saúde, porque ele não ligava, não se preocupava com isso. Pode passar. Aqui é a fachada do museu, do seu Ananias Arruda, né? Foi construída em 1986. E um pouquinho da capela, do outro lado, que vocês vão ver, da capela que foi liberada pelo Papa Pio XI. Algumas imagens dessa capela que hoje tem lá, veio também de Pacoti. Para quem não sabe, aquela igrejinha que fica na entrada de Pacoti, algumas pessoas chamam como castelo, mas ela não é uma capela de Jesus crucificado. Foi uma dedicação que o senhor Ananias fez à esposa dele quando seguia para Pacoti, que lá ela faleceu. Então, ele fez uma capela dedicada a ela, e há fotos, há relatos na história que contam que pessoas até de São Paulo, Rio de Janeiro, nessa hora que a gente vê a influência de uma pessoa politicamente, vieram para essa inauguração, inclusive bispos, padres de outros locais vieram. A gente sabe a dificuldade que era o transporte para chegar aqui, e ainda mais subir a serra numa época dessa. Nas fotos a gente vê a quantidade de pessoas que lá estavam no dia da inauguração. Hoje a capela permanece fechada, passou por uma reforma lá, não tem celebração litúrgica na capela, e todas as imagens foram retiradas e algumas estão na capela da casa do seu Ananias Arrudas aqui em Baturité. Porque os vândalos invadiram e estavam pichando a capela, estavam deteriorando as imagens, e aí a família resolveu tirar, junto com a prefeitura de Pacoti, que mesmo sendo o seu Ananias Arruda, pertence ao município de Pacoti, então, assim, tudo que eles vão fazer precisa da liberação da prefeitura local. Pode passar. Chegamos na Matriz Nossa Senhora da Palma. Eu chamo aqui o Centro Histórico porque aqui está o surgimento da cidade de Baturité. Aqui a gente tem uma foto da Prefeitura de Baturité, Palácio Entre Rios. O nome Palácio Entre Rios é porque antigamente, onde a Prefeitura está localizada, passavam dois rios, o Rio Pacuti e o Rio Aracoiaba, que está desviado. Um passa ali por detrás do hospital e o outro passa ali na ponte ali do que a gente vai para o IFCE. O outro rio passa ali. E também a prefeitura foi uma obra de assistência aos flagelados da seca, assim como a igreja Santa Luzia.
de estilo colonial. Por muito tempo, a prefeitura permaneceu fechada, não existe funcionamento dela, e depois de longas reformas, os prefeitos mais recentes, das administrações mais recentes, passaram a usar como principal prédio da prefeitura, né, que hoje é o Palácio Entre Rios, o prédio onde o Poder Executivo Municipal trabalha. E do outro lado nós temos o Pelourinho. O Pelourinho, para quem não sabe, além de ser aqui o marco centenário da criação de Baturité, mas também o Pelourinho, há resquícios embaixo do Pelourinho do que eram os antigos pelourinhos das cidades, nas vilas. Por quê? Pelourinho também significava, era um local onde se castigavam muitos escravos. Nós já tínhamos escravos aqui, uma quantidade muito pequena, mas ainda assim existia. Era o local onde os escravos eram amarrados e eram castigados, muitas vezes até a morte. E aí, como o ouvidor veio para Baturité declarar a criação da vila, Vila Montemor, né, Baturité, e foi erguido depois, no lugar desse pelourinho que era de madeira, abaixo dele tem os requisitos do que é original, foi erguido no centenário da criação, fundação da cidade, que hoje é esse obelisco de pedra, né? Para quem não sabe, não sou historiadora, mas eu gosto muito de questionar a história, porque faz parte do meu trabalho, e sou uma pessoa muito apaixonada por história. Para quem não sabe, pessoal, Baturité, na época que Redenção libertou os escravos, essa região toda, até Caio Prado, Redenção, Acarape, pertencia a Baturité. Então, se assim, Redenção tem o título de ser a primeira cidade do interior do estado e do Brasil a libertar os escravos, mas Redenção pertencia a Baturité. De uma certa forma, esse título também é nosso, porque pertencia ao município de Baturité. Assim também, como nós temos em Guaramiranga, um dos primeiros presidentes da República do Estado do Ceará, que é José Linhares da Páscoa. Ele é filho de Guaramiranga, mas na época Guaramiranga pertencia a Baturité. Então, o título também é nosso, nesse quesito de divisão administrativa política, acaba que Baturité era o centro de tudo. Então, os dois títulos permanecem como nosso, né? Ao fundo, nós temos a Igreja Matriz, é uma das igrejas mais antigas do estado do Ceará. Ela é até mais antiga, para vocês terem ideia, como Baturité é importante, tanto no cenário político como no cenário religioso. Ela é importante até mais que a Arquidiocese de Fortaleza. Essa igreja ela tem mais de 260 anos, é uma das igrejas mais antigas do interior do estado, de estilo barroca. A estrutura dela interna, ela foi muito modificada devido às reformas que ocorreram nela. Ela tinha 7 altares no interior dela, porque antigamente as igrejas podiam ter mais de um padre celebrando antes da reforma, né? Então, antes da reforma que eu falo, do Conselho Vaticano II, né? E aí tinha 7 altares, 7 padres podiam celebrar a missa ao mesmo tempo dentro da igreja. Passou por várias reformas. Hoje, a igreja conta com 2 altares paralelos, 3 altares, 4 altares paralelo ao altar principal, que é o que fica na nave central, que um dos altares paralelo a esse está os restos mortais da irmã Clemência, que eu vou falar já um pouco dela, e do outro lado fica as reservas do Santíssimo Sacramento, e os outros 2 é uma ornamentação que fica dentro da igreja, né, que fica de um lado Nossa Senhora, o outro a imagem de Jesus, Sagrado Coração de Jesus. Hoje, todas as celebrações litúrgicas, devido à pandemia, está sendo na matriz, devido a ser um espaço que comporta mais de 2.000 pessoas. Essa igreja já foi também, participou da Confederação do Equador como local onde se armazenavam pólvoras e armas. A igreja foi fechada, eles depositavam as armas lá. E hoje, guarda os restos mortais da irmã Clemência, da serva de Deus, irmã Clemência, que é uma irmã, filha da caridade, nascida em Redenção, que morou no Rio de Janeiro, morou em Pacuti, mas ela fez história aqui em Baturité. Conta-se que em grandes épocas de seca ou de pandemia, a irmã Clemência fazia milagres com pouca alimentação que era doada a ela para ela cuidar dos pobres. Inclusive, está sendo reformado o espaço onde foi o primeiro posto de saúde de Baturité, que hoje é onde vai funcionar o Memorial da Irmã Clemência.
Então, ela fazia esses atendimentos aos pobres que não tinham condições de ir a um hospital ou de ter médico em casa. Ela mesma ia na casa dessas pessoas, ela mesma cuidava. Quando não, eles vinham até lá onde ela recebia essas pessoas. E o processo foi reaberto esse ano novamente pela paróquia e pelas Irmãs da Caridade. A gente está aguardando aí a aprovação dos próximos passos para se configurar Baturité um dos destinos turísticos e religiosos do interior do estado. Também, a Festa Nossa Senhora da Palma já conta no calendário de eventos religiosos do estado de Ceará. A Rota do Café também está dentro das rotas turísticas reconhecidas pelo governo do estado. Foi esse ano já que o deputado Aldir que conseguiu, junto com outro deputado, que também é filho de Baturité, esse reconhecimento, essa valorização por parte da política do nosso estado para a região. E aí é um título que abrange, com reconhecimento da Rota do Café, a todos os municípios. E Baturité muito religioso, né? Professor, pode passar, por favor? O ciclo operário, aí é uma foto do que é o ciclo, era antigamente o ciclo operário. O ciclo operário hoje está fechado, eu particularmente não conheço dentro, porque é um espaço privado e não é aberto para visitação turística, mas eu coloquei por quê? Seu Ananias Arruda era uma pessoa muito visionária e ele criou o ciclo operário para dar todas as assistências aos trabalhadores de Baturité. Reivindicações que na época pouco ou não existia, mas ele já apoiava a classe trabalhadora. E dentro do espaço do ciclo operário houve apresentações de níveis nacionais, apresentações musicais, culturais, e o ciclo operário também era usado para essas apresentações. Fica ao lado da UPA de Baturité, o ciclo operário. O professor pode passar. Os padroeiros de Baturité, né? Esse do meu lado esquerdo é São João Nepomuceno. Para quem não sabe, nós temos dois padroeiros, que é a Nossa Senhora da Palma e o São João Nepomuceno, que poucas pessoas sabem, mas a devoção a São João Nepomuceno foi trazido pelo ouvidor mor, Vitoriano Soares, quando ele foi fazer a criação da vila, né? Vila Montemor, porque nós somos de origem portuguesa e os portugueses eram muito religiosos. Eu não vou questionar essa questão, mas, apesar de eu não concordar muita coisa com o que foi feito no Brasil com a descoberta do nosso país, que eu não acho que o Brasil não foi descoberto, já existiam moradores aqui, e com o processo de colonização, muita coisa eu não concordo, mas nós temos Nossa Senhora da Palma, que é a padroeira de Baturité, e essa devoção só existe em 12 cidades do Brasil, que é a paróquia Nossa Senhora da Palma, aqui em Baturité, e uma paróquia lá na Bahia, que ela lá não é nem paróquia, ela é uma capela dedicada a Nossa Senhora da Palma. E essa devoção nossa veio dos índios fugidos de Quixadá para cá. O colonizador chegou em Quixadá e eles fugiram para cá. E trouxeram uma imagenzinha de 40 centímetros para colocar na capela, que antes não era matriz, não era daquela forma, era uma igreja de taipa, era uma igrejinha de taipa, e a réplica, a imagem original foi roubada e até hoje não foi encontrada. Se tem uma réplica dessa imagem na entrada da igreja Nossa Senhora da Palma, mas ela não é original, porque a original era portuguesa. E São João Nepomuceno, ele é reconhecido como um dos mártires confessores, porque na época ele morreu para não revelar o segredo da rainha, e o marido dela, com raiva, o rei mandou matar ela. Então, tem essas duas devoções aqui em Baturité. Professor, o senhor pode passar, por favor? A escadaria Nossa Senhora de Fátima também é uma obra do senhor Ananias Arruda. Quando a imagem Nossa Senhora de Fátima foi colocada lá, ela foi considerada uma das
imagens marianas mais altas do mundo. A escadaria conta com 365 degraus e o percurso dela a gente encontra-se os oratórios com a representação de Cristo quando ele estava subindo ao Calvário para a sua morte. Existia-se uma devoção muito grande aqui em Baturité, de todo dia 13 do mês, independente de ser maio ou não, ter uma celebração litúrgica na imagem, mas aí, de uns tempos para cá, isso não ocorreu mais, mas no mês de maio é celebrado a missa campal, à noite, no Monumento Nossa Senhora de Fátima. O então prefeito, que vai sair agora, o Assis, tinha um projeto de transformar esse monumento em um santuário aberto, com locais para restaurante, barraquinhas, um espaço onde tivesse ter algumas apresentações musicais e teatrais. Eu não sei qual vai ser o destino que vai ser quando o outro prefeito entrar. Mas a gente acredita que ele vai também fazer um bom trabalho com relação ao turismo aqui em Baturité. Professor, pode passar? Mosteiro dos Jesuítas. O Mosteiro dos Jesuítas, assim, eu sorri agora porque, assim, a gente conhece como Mosteiro dos Jesuítas, mas não é um mosteiro, porque lá não mora monges. Só é mosteiro quando se mora monges dentro, mas não é mosteiro. É a Escola Apostólica dos Jesuítas, construída em 1927, também uma obra do seu Ananias Arruda. Seu Ananias Arruda estava em Fortaleza, quando o padre Antônio Pinto, passando pela capital, estava na casa do bispo, e seu Ananias Arruda estava lá. Esse mosteiro era para ser feito na Paraíba, e ele caiu de paraquedas aqui no Baturité, porque seu Ananias Arruda convenceu o padre Antônio Pinto a conhecer Baturité e, posteriormente, levar ele até hoje onde é o Mosteiro dos Jesuítas. E daí ele voltou para a cidade dele de origem e mandou um telegrama dizendo que aceitava o terreno para a construção do mosteiro e nomeando o seu Ananias Arruda o responsável da construção. No local onde é o Mosteiro Jesuíta, existe uma grande pedra. Eles dinamitaram as pedras e usaram para a construção do mosteiro. O mosteiro é feito todo em pedra, todo em argamassa. Não há hoje, né, devido às reformas, talvez exista, mas na época não existia cimento na construção do mosteiro. A gente ainda encontra resquícios da época da construção nas paredes, do lado externo, né? Cheio de buracos, é onde eles colocavam os andames para a construção do mosteiro. Hoje funciona como uma casa de retiro, uma casa de hospedagem. A capela foi a última fase de construção do mosteiro em 1936, porque o mosteiro não se construiu totalmente. Era, para quem já visitou Guaramiranga, sabe que o mosteiro de Guaramiranga é fechado, em forma de um quadrado. A nossa só tem uma parte, porque também servia como escola de formação, não só para padres, mas também para as pessoas que residiam em Baturité. E os nossos, como eu posso dizer, para os nossos estados vizinhos. Então, assim, os rapazes que vinham morar aqui no Mosteiro dos Jesuítas também trabalhavam para o próprio sustento deles, e lá também existia, eles mandavam alimentação para as famílias dele. E do lado nós temos o cruzeiro, que foi construído em 2006 pelo padre Fred Solon. Professor, o senhor pode passar, por favor? O Museu Comunitário Serra do Evaristo, para quem não conhece, é um museu que tem resquícios, se tem um pouco da história do nosso estado, porque lá a gente encontra urnas mortuárias de índios, de comunidades quilombolas que habitaram nossa região, e é um museu conhecido tombado, ele não é tombado, mas assim, as escavações são feitas pelo IPHAN, então tem todo o reconhecimento do IPHAN, é um museu comunitário, aberto à visitação turística, lá você faz trilha, lá você conhece o museu, você vê os locais onde foram escavadas essas urnas mortuárias, e lá também, se você agendar, você tem como fazer almoçar, tomar um café, feito pelas pessoas da comunidade. Professor, o senhor pode passar, por favor? Personalidades de Baturité.
Alguém foi aqui no Sítio São Luís, perdão, no Cine São Luís, lá em Fortaleza? Alguém que já conhece, passou em frente? Pois o Sítio São, perdão, o Sítio São Luís, eu quero dizer, pois o Sítio São Luís, em Fortaleza, foi feito por um baturitense, um visionário que é reconhecido nacionalmente como o pai do cinema brasileiro, que é Luiz Severiano Ribeiro. Ele é filho de Baturité. Tamanha a importância dessa pessoa para a nossa cidade, né, que poucas pessoas não conhecem. O Major Couto Pereira, também filho de Baturité, foi muito cedo para Curitiba e tem um estádio, porque ele foi presidente do time lá em Curitiba, e tem um estádio com o nome dele. Tamanha a importância das personalidades históricas. Eu coloquei apenas 3, mas a gente vai fazer um estudo, tem mais. E Franklin Távora era um filho de Baturité, um escritor. Ele também era juiz e pertencia ao Supremo Tribunal Federal. As nossas cachoeiras, nós temos o Recanto das Cachoeiras, o Guaraparque, a Cachoeira do Cipó e o Parque das Cachoeiras aqui em Baturité. Detalhe, para quem me conhece, sabe o quanto eu sou apaixonado por Baturité e sabe o quanto eu brigo pelo reconhecimento dessas cachoeiras por parte que a Prefeitura de Baturité o valorize como sendo nossa, porque é vendido como produto da cidade de Guaramiranga. Que não estou falando mal da cidade, mas, assim, é um patrimônio nosso, que nós, moradores de Baturité, temos que nos apossar como nosso. É um patrimônio, assim, riquíssimo, que aqui dá para a gente fazer trilhas, dá para a gente fazer rapel, dá para a gente fazer uma série de atividades ecológicas, inclusive roteiros para escolas com relação à fauna e à flora da nossa região. Então, assim, aqui encerra a minha apresentação, encerrando com as nossas cachoeiras, que são as principais, mais conhecidas aqui em Baturité, inclusive estão aptas para banho. A gente paga uma taxa que varia de 10 a 13 reais para visitar o local. E nossas cachoeiras são super seguras para banho, desde que as pessoas também se limitem à questão da segurança, cuidem de sua segurança no local, para que não venha acontecer acidentes. Mas esse é um pouquinho de Baturité que eu passei para vocês. Como eu disse, o interessante se fosse presencialmente, mas devido à pandemia não é possível. E muito obrigada pelo convite. Aqui encerro a minha apresentação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição. Agora abrimos para questionamentos. Aline, antes de tudo, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar conosco, né, neste evento, neste fórum virtual da cultura e da hospitalidade do Maciço de Baturité. Essa sua explanação realmente foi algo incrível e eu me coloquei agora no primeiro momento quando eu cheguei em Baturité, quando você se dispôs a realizar aquelas atividades que eu já trazia lá do Rio Grande do Norte como guia de turismo, né, para podermos realizar aqui como professor no IFCE Baturité. Então, assim, você foi muito feliz na sua apresentação, é como se a gente estivesse passeando mesmo, virtualmente, né, dentro de cada realidade do que você mostrou. Algumas colocações que eu tenho a fazer, inclusive Marcelo sabe que você nos ajudou a realizar aquele projeto de extensão, onde a gente pôde mostrar a importância desse patrimônio histórico e cultural para os alunos da Escola Domingos Sávios, né, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Então, esses alunos, eu estou vendo Brenda aí também, que participou do projeto. Então, assim, você nos demonstrou esse potencial turístico que Baturité possui e que eu fiquei preocupado quando eu cheguei aqui, ver esse potencial todo, histórico, cultural, e não ser explorado como devia. Então, conseguimos alguns avanços aqui, como, por exemplo, ontem Nonato comentou sobre os
profissionais que trabalham lá no museu da estação ferroviária. E nós conseguimos dar um treinamento para eles de informação turística. Mas uma coisa que me chama a atenção é esse marco principal, principalmente pela economia do café, que é o Museu da Estação Ferroviária. Ele está num ambiente que, se você não prestar atenção, a gente passa e não visualiza ele, né? Porque construíram naquela pracinha ali do Putiú um prédio praticamente em frente ao museu, e isso descaracteriza um pouco a cultura de uma cidade. Então, dentro dessa realidade, você como profissional do turismo, e hoje fazendo um trabalho excepcional aqui no Maciço Baturité, porque esses conhecimentos que você mostrou de Baturité, você leva para todos os municípios do Maciço, fazendo o trabalho em Pacuti, fazendo o trabalho em Guaramiranga, né? Em Aratuba. Então, você tem feito um trabalho incrível de guiamento, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é para você, profissional desta área, enfrentar algumas dificuldades quando você percebe que o patrimônio histórico, turístico e cultural não é valorizado como deveria. Bom, primeiramente, como moradora da cidade, eu fico extremamente triste, porque é a nossa história, é a nossa identidade cultural, é a nossa identidade, é a nossa cara que está ali. É os nossos antepassados que está representada ali. E como profissional extremamente revoltada, essa é a palavra. Porque eu vejo que não só Baturité, como as demais cidades aqui do interior, e eu falo aqui na região do Maciço, tem um potencial não só histórico e cultural, mas natural muito grande. Nós temos um patrimônio riquíssimo, que é desvalorizado, tanto por alguns profissionais, não falo da área, mas pelos nossos governantes locais, e aqui eu não vou citar nomes, né, os governantes locais que eu falo aqui da região como um todo, como também pelos próprios moradores. Ontem eu estava vendo aqui a serra pegando fogo. Então, assim, as pessoas não têm consciência da riqueza histórica, cultural e natural que nós temos. Então, assim, eu fico extremamente triste, extremamente revoltada. Já fiz inúmeras reuniões com o prefeito de Baturité com relação a alguns equipamentos turísticos aqui de Baturité, para que haja uma melhoria, para que haja uma melhor acessibilidade por parte das pessoas que são deficientes. Também já briguei muitas vezes para um reconhecimento também de divulgação de Baturité em outras cidades, ou em veículos de comunicação social, como as redes sociais, mídias em televisão. Já questionei várias vezes isso em reunião e não obtive resposta. A gente está aguardando um novo prefeito entrar para a gente fazer uma nova reunião, porque aqui tem um conselho de turismo, né? Inclusive eu faço parte, eu, André e outras pessoas. E a gente sentou antes de finalizar a campanha com o novo prefeito, ele se prontificou a nos ajudar no que fosse preciso com relação ao turismo de Baturité. Quando você falou da estação, é isso mesmo. Ali descaracteriza, muitas pessoas nem sabem que ali é a estação ferroviária, muitas pessoas ali nem sabem que é um museu, porque Baturité também não conta com placas informativas turísticas, não existe na cidade. A entrada para a estação, no meu ver, ela é totalmente errada, porque ali tem várias oficinas de carro que atrapalham ônibus de grande porte entrar ali. E como os outros equipamentos turísticos, eu acho que precisa de uma melhor valorização por parte da prefeitura local, com questão de segurança, visibilidade, divulgação desses atrativos em outros espaços de veículos de comunicação. E quando eu falo que, como profissional, vocês, alunos do turismo, também do curso de hotelaria, também precisam ter essa visão, porque vocês, grande parte, são aqui de Baturité. E é nós que temos que nos apossar desse patrimônio, porque se não for nós, a partir de nós, a valorização, a conscientização desse patrimônio, de ir lá, brigar, questionar, muitas vezes os prefeitos não visualizam isso, não cuidam. É isso, professor. Obrigada, Aline, pela sua ótima apresentação. Dando continuidade na nossa programação, convidamos o professor Roberto Araújo para proferir a palestra. Peraí, Vitória. Tá bom. O professor Nilton está querendo fazer um questionamento aí. Pode falar, professor Nilton. No chat. Oi, Vitória, desculpa, vai ser rápido. Temilson, obrigado. Na verdade, não é um questionamento, eu quero só corroborar aí com a fala da Aline,
mas primeiro eu quero parabenizar a Aline pela excelente explanação, esse domínio de conteúdo que ela tem a respeito da história, do patrimônio histórico, natural e material. A Aline, ela é guia de turismo e eu acredito que ela seja a única, único guia de turismo aí do maciço, né, Aline? Eu não tenho informação de outros guias com a formação técnica, com o cadastro dentro do Ministério do Turismo. Nós temos agente de informações turísticas. Você pode até me corrigir aí se eu estiver errado. Já tem outros guias aí atuando na região, Aline? Professor, nós temos 2 guias, um de Guaramiranga e outro de Pacuti, porque nós temos a escola de Palmácia, que também forma guias. E eles já formaram a primeira turma e 2 alunos já conseguiram o cadastro no Ministério do Turismo. Ah, que bacana. E já estão atuando? Já, é o Diogo e o Alex. Maravilha, né? Uma informação nova. De fato, eu tenho conhecimento aí da escola de Palmácia, que forma guia, só não sabia que já tinham alunos formando, né, formados atuando. Mas a colaboração, Aline, que eu quero dar, assim, eu compartilho com você dessa mesma angústia, né? Inclusive, hoje à tarde, na minha fala, eu vou comentar um pouquinho sobre isso aí. Na verdade, o que falta é essa compreensão de todos os atores envolvidos na atividade turística. E aí, quando a gente fala desses atores envolvidos, a gente fala da iniciativa pública, da iniciativa privada e da comunidade. A comunidade, ela não pode ficar excluída desse processo em hipótese alguma. E aí, quando você diz na sua fala que a própria comunidade não valoriza, isso está totalmente errado. E muitas vezes ela não valoriza, não é por não querer valorizar, é por falta de incentivo, é por falta de consciência, é por falta de esclarecimento de quem compete fazer esse esclarecimento. Então, eu acho que, nesse sentido, nós, enquanto academia, enquanto instituição de ensino, né, professor Tenilson, a gente tem aí essa grande responsabilidade de, nos nossos cursos, na formação dos nossos alunos, nós nos preocuparmos não só, eu sei que você faz isso, né, não só da formação técnica, do saber fazer, mas fazer com que os nossos alunos tenham a compreensão e a consciência da importância da atividade turística como um todo. E aí o Nilo está colocando aqui que é uma falta de educação mesmo, né? E eu entendo que é essa educação da conscientização. Então, a partir do momento que você tem uma comunidade, a população nativa, que valoriza a sua cultura, e sabe que essa cultura faz parte da sua identidade, ela vai preservar. Porque muitas vezes o que a gente percebe é a própria comunidade sendo conivente com situações que destroem essa identidade. E aí, quando é conivente também para os empresários, né, onde a questão do capitalismo muitas vezes fala muito mais alto do que as questões culturais, aí você vai ter um conjunto de coisas favorecendo para o fim dessa identidade cultural. E aí não tem como a gente falar de turismo cultural, né, como eu vou abordar na minha fala à tarde, se você de fato não tem essa atividade estruturada em sua essência, atendendo aí às premissas do que diz o Ministério do Turismo para que a atividade do turismo cultural realmente aconteça. Então, o que a gente percebe é exatamente isso. Não adianta nós termos todos esses atrativos que foram muito bem colocados aí, explanados pela Aline, atrativos culturais, naturais, né, uma região muito rica, se ele não fizer parte, de fato, de um produto. E quando a gente fala enquanto produto, ele tem que estar dentro desse planejamento da atividade turística, porque senão é apenas uma atração e não um atrativo. E se a comunidade não estiver se beneficiando de tudo isso, aí se descaracteriza o turismo cultural, tão importante para a atividade do guia de turismo, tão importante para as pessoas que vislumbram nesse segmento uma fonte de renda e, consequentemente, a manutenção desse patrimônio. Eu vou abordar sobre isso na minha fala da tarde, Tenilson, mas por isso que eu fiz questão de assistir a apresentação da Aline, porque eu tinha essa convicção de que ela ia me dar essa base, esse suporte, para eu poder falar de coisas e confirmar coisas que eu falaria à tarde, né? A constatação. Então, mais uma vez, aí, parabenizar, Aline, pelo seu brilhante trabalho. Eu acredito que você, e assim como outros guias já formados, podem, com certeza, dar essa contribuição
no sentido de repente, nós, enquanto Instituto Federal, ver alguns cursos de extensão e convidar essas pessoas para falar da importância do patrimônio, da valorização, porque ouvir tudo isso por um guia que faz parte de uma comunidade, que é da população nativa, tem um valor muito grande, né? Então, acho que falta esse trabalho aí conjunto para que esse patrimônio seja valorizado e que esse segmento do turismo cultural seja realmente valorizado. É isso, Denilson. Obrigado, querido. Obrigado, Aline. Parabéns. Obrigado, professor. Muito obrigado.